Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje, Direito e Literatura, que discute o capitalismo. O Slavoj Zizek é um dos principais pensadores contemporâneos a problematizar o capitalismo, né? Para ele, a ideologia do capitalismo contemporâneo quer nos fazer acreditar que a economia não tem nada a ver com a política, né? Quer uma sociedade apolítica e, para isso, constrói a ideia de que é inútil discutir política. Isso eu acho o Zizek assim, meio chato, assim, panfletário, mas parece ter um certo grau de razão nisso, né? Que é a questão que a gente passa hoje num país como o Brasil, que é a questão da demonização da política, como se fosse possível viver sem política. Se pensarmos no Henrique Meirelles, ele faz exatamente esse discurso. A economia vai muito bem, obrigado. E a política? Temos só uma questão política. O presidente também. Essa é a pergunta. Quem comanda, né? Sim. Nos sistemas antigos, você sabia quem comandava? Deus, o rei, né? É verdade. Quem comanda? Né? A mão invisível do mercado? Né? Quer dizer, quem comanda? Eu acho que é interessante, né? Esse vazio no comando, a suposição que se cria na pós-modernidade que quem comanda sou eu. Né? Eu mexo a minha cara e o meu celular me obedece. Não é isso? Quer dizer, mas isso é o engano mais terrível que nós sofremos. Porque quem nos comanda são os objetos a serem consumidos. Né? Reificamos nossas relações. Reificamos. Né? Quer dizer, Incrível esse isso. desconhecimento e a política é que reintroduz essa pergunta. Né? Quem comanda? O que nos comanda? E aí eu queria perguntar para vocês exatamente se o direito pode resistir à economia e à política, por exemplo. Qual é o grau de resistência que tem, um grau de autonomia em face da política? Porque ele não é uma simples superestrutura. Ele pode resistir aos ataques, né, cotidianos, né, dos seus, eu chamaria assim, né, que a política moral e a economia são predadores naturais do direito. E o direito está sempre como uma ovelha no meio de 10 cães, se defendendo do ataque dos lobos. Ele consegue resistir? Sem querer ser extremamente pessimista, mas considerando que a política está na gênese, vem antes do direito, a política cria o direito e a política tem se mostrado cada vez mais de uma forma bem escatológica, tem se mostrado ordenada por interesses de mercado. Acredito que o direito precisa, com base numa própria ordem já estabelecida, se autoproteger. Porque as pressões externas, elas são fortíssimas. E esses eventos que nós tivemos aqui no Brasil nos últimos 15 anos, a gente pode colocar assim, 15, 20 anos, vamos colocar 20 anos, vamos recuperar até a famosa emenda da reeleição, foram fatos que foram surgindo, o direito foi andando à parte, à margem, e quando o dia seguinte do noticiário, isso eu já fiz uma pesquisa, um levantamento, o dia seguinte do noticiário, desses fatos assim, mais impactantes, a Bolsa subiu, o dólar caiu. A segunda eleição do ex-presidente Lula, foi uma mala de dinheiro envolvendo o marido da Rosiana Sarney, que aparece em um determinado local no escritório. Uma mala de dinheiro no sábado, para a véspera de eleição. O Lula ganha e na segunda-feira o dólar cai e a Bolsa sobe. Por isso criou-se uma ideia de que a economia, e agora, nesse 2017... Está acontecendo de novo sempre. Cada vez mais. Cada vez mais é usado esse discurso. De que a economia vai para um lado e a gente pode ter o que for, quase inadjetivável, governando. E isso, essa organização, esse grande ordenamento posto, que se chama política, ela toma os seus atos, toma as suas vontades à margem da economia. Mas, na realidade, a gente sabe que existe uma grande relação. Mas aí estaria, digamos, no livro que a Heloísa trouxe, está a fusão. Por mais crise que se estabeleça, o mercado dá um jeito. Você incendeia a casa, quebra tudo e o cara vai vender fósforo.
Eu disse, não. Vender Vai vender, martelos. ainda que seja fósforo. Ainda que Mas fosse o- fósforo. Quer dizer, O que é que encontrou saídas, resiste? né? O mercado encontrou saídas. aí. O que é que resiste? Sempre tem um ponto que resiste. Ao menos psicanaliticamente eu aprendi isso. Quando surge o mal-estar. O mal-estar. Né? O mal-estar na cultura, na civilização, o mal-estar no direito, o mal-estar subjetivo. E eu acho que nós estamos nesse momento do mal-estar, se pensarmos Brasil, nós estamos no olho do furacão desse mal-estar. Qual seria o mal-estar no direito, Mário? Então, o mal-estar no direito é quando os juízes são corruptos, quer dizer, quando o direito não funciona, quando ele fracassa. Não quer dizer que, então, tem que abolir o direito. Não, pelo contrário. Se ele fracassou ali, esse é o seu sintoma. Né? Ele mostra uma verdade. Quando aquele menino estava lá e não queria nada, jogado, entediado, esse era o Esse é o mal-estar. mal-estar, Né? Esse era o mal-estar. O menino para o nosso O menino telespectador do personagem do Ítalo Calvino, Isso. que o menino tinha recebido 300 e tantos presentes, estava 310 entediado. presentes. 310 presentes. é. Estava totalmente repleto de tédio. Tédio, né? Aí, Enojado com tudo aquilo. Ali é um sintoma. Ali é um sintoma. Né? Ali alguma coisa não está bem, está funcionando mal. Né? E isso é o ponto de resistência. Por isso é muito importante quando uma das instituições começa a ir mal, a não dar certo. É o tempo de ver o que está se produzindo ali. Né? Mas vocês, como disse o professor Lênin, da área do direito, dizem que tem alguma coisa aí. Mas os historiadores também olham e dizem, olha, tem um mal-estar aí. O Estado não está funcionando. A política não está funcionando. Ou não está funcionando para uma grande maioria. Não está funcionando significa... Sim, ela pode ser também, ao não funcionar, funciona. Exatamente. Mas existe aí um desequilíbrio, digamos assim, porque se o direito não está conseguindo chegar a este Estado para ser este suporte, esse braço que ajuda o Estado no sentido legal, alguma coisa não está funcionando. Então, o direito vai ter aí que se repor. Né? Vai ter que se repor e a sociedade também vai ter que se repor. Eu acho que é política a palavra, pode ser que a palavra-chave seja política. Política em todos os sentidos, porque é ela que está em baixa. É ela que está falhando, literalmente, política, se pensarmos no Brasil. Política é o que constitui a polis. Exatamente. Né? Sim, nesse sentido. Nesse sentido, Diga, e é um pouco desesperador, eu acho que esse seria o adjetivo, pensar concordo. que os próximos anos nós vamos estar com uma geração de adolescentes jovens que só conseguem ler twitters, ler mensagens de até 3.700 caracteres e o grande doutor que orienta eles é o Wikipedia. E eles idolatram jovens que, inclusive, eu tenho certeza absoluta que vão ganhar a eleição para deputado federal, que criam movimentos a Brasil afora de pessoas livres e do bem e que têm orgulho de não estudar. E a grande bandeira é não estudar. O conhecimento vem de dentro. De dentro vem eructações, flatulências e outras coisas desagradáveis. De dentro não vem saber. Mas então... De dentro não vem o saber. O saber vem de algum lugar. Essa manifestação desse espanto ou desta dor é muito relevante, né? Estar assustado. Vê que é interessante que Apocalipse Sinal, assim como O Coração das Trevas, o personagem, o Kurtz, as últimas palavras que ele profere são duas: horror, horror. Impressionante, né? Agora, quando eu não tenho capacidade de criar o conceito, isso que é o apocalíptico da coisa. Quando eu não tenho capacidade de criar o conceito. E eu estou fazendo gerações, e as gerações geralmente são revolucionárias. Eu tenho geração reacionária. O maior eleitorado de um determinado candidato que representa assim, a presidente da República, o que há de mais reacionário no Brasil hoje, o maior eleitorado é feito de jovens. Tem. E essa que é uma questão, por isso... E jovens que não leem coisas. Eu tenho uma coluna semanal no Conjur, eu já sei quando ela será um fracasso. Desde que ela tenha mais de uma página e meia, 2. Já 3, 4 páginas,
E as E pessoas se não ofendem. leem. Isso que eu trato muito com o jovem, eles se ofendem quando a gente diz para ler alguma coisa de maior. Eles estão pagando um curso, eles estão estudando, mas eles se ofendem quando são mandados a ler algo. É. Isso é característica de uma época. Mas esse é o começo. Se ele se ofende, tu tem uma oposição. Uhum. Porque o pensamento, ele se instaura quando tem uma oposição. Uhum. Ele marcou uma diferença. Uhum. Bom, como é que é essa diferença? Se vai puxar, qual é a diferença que ele está introduzindo? O Mário é um psicanalista que faz dialética. Claro. Todo o tempo. Todo o Mas tempo, todo o tempo. porque essa é o pezinho em Marx dele, que faz a dialética. O Hegel, claro, que é o ruim pode ser o bom, porque ele exatamente Porque é ele cria a contradição isso, da onde vai sair algo. Da onde vai ser algo? O meu receio maior, só, desculpa cortar, é essa questão e tem um capítulo inteiro que o Lipovetsky dedica para isso, que é a forma como os humores são movidos quais os humores movem a sociedade pós-moderna. E esses humores são movidos por grandes interesses em comum. Daí eu vou me aproximando e criando identidade. Sim. Daí eu posso me envolver num processo dialético, numa crise, mas eu vou lá e não, estou aqui, me abraço com ele, aqui eu estou reconfortado, aquele outro lá me irritou, mas eu agora venho e me abraço nesse aqui que reza para o mesmo santo que eu. Esse aqui é o que eu acho especialmente dramático na nossa situação atual. Acho que são 20 anos. Isso se chama segregação, né? Uhum. Porque quando eu me identifico com uma posição, deixo de pensar. Uhum. E quem é diferente, é segregado. Segregado. É o outro. É. Mas isso não é um horror, mas é assustador. 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 Eu fico com a palavra ainda. Sim. Acho que Não, e essa retomada aqui, talvez os nossos telespectadores estejam no meio, talvez use essas palavras esquerdista e direitista. Isso não tem mais sentido, tem mais de 60 anos que não tem sentido nenhum. Não na história, isso não tem mais sentido. Isso era típico quando tinha Churchill e Stalin. Hoje em dia não tem sentido, isso não quer dizer absolutamente nada. Quando tinha União Soviética e Estados Unidos como polos, né, de embates ali. Nem isso eles fazem mais. Agora é o presidente da Coreia do Norte, Jesus. Ah, sim. Até nisso estamos mal, assim, no sentido de que o cara é um bufão, Sim. um problema. E perigoso. Quero agradecer o Anderson, a Heloísa e o Mário pela participação brilhante. Eu adorei muito fazer esse programa. E o Direito e Literatura fica por aqui. Assista este e outros programas no facebook.com/Direito e Literatura e no canal do YouTube da TV Unicinos, e assista na TV Justiça, né? Passa 3 vezes por semana. Não esqueça de participar, fazer sugestões. Este programa foi sobre capitalismo e já fizemos, o passado foi sobre morte, enfim, sempre estamos esperando sugestões. Espero você no nosso próximo encontro. Até mais.